Hoje eu vou fazer uma review sobre um filme que eu gostei bastante, eu acho que é talvez um dos melhores do ano, talvez, não sei, que é The Menu. Antes de a gente começar, já vou sair avisando que esse vídeo tem spoilers. Bom, The Menu, ele tem uma estética toda inovadora, toda única, por assim dizer, porque o diretor ele opta por dividir o filme em capítulos, onde cada capítulo é um prato do menu. E isso acho que foi muito interessante, porque basicamente o que a gente está vendo é toda uma narrativa que algumas vezes esses menus degustações que existem nesses restaurantes de alta gastronomia, eles contam uma história. E The Menu acaba contando essa história desse menu degustação desse restaurante super conceituado. Foi genial, foi muito interessante de se ver e algo que eu gostei bastante. Em relação à história, The Menu, ele apresenta, eu achei que se apresenta como um filme de terror, e isso a gente pode perceber em algumas cenas, alguns takes e algumas por ter morte, questões relacionadas que apesar de a cena apesar de mostrar o corpo enforcado, ele ele acaba não mostrando de fato a cena, deixando bem implícito isso. Entretanto, temos algumas cenas de gore, enfim, mas que, de novo, não é algo que eu falo, que susto, que foi realmente um terror. Eu acho que foi mais um suspense com algumas cenas de sangue, enfim. E agora, mais aprofundando em relação aos temas do filme, eu acho que o The Menu acaba trabalhando muito questões de vingança dos chefes a pessoas dessa alta gastronomia, dessa alta classe que frequenta restaurantes de alta capacidade, alta classificações, enfim. E isso vai se mostrando em cada ponto. Por exemplo, temos um casal de pessoas ricas, enfim, que ao ser confrontados com o chefe, se mostram que eles só vão naquele restaurante no meio de uma ilha, enfim, porque é o restaurante onde se passa o filme se localiza no meio de uma ilha isolada. Eles só vão para aquele restaurante por causa de exclusividade. Porque poucas pessoas conseguem ir, poucas pessoas conseguem ter acesso àquele restaurante. E por isso que eles só vão lá, por causa da exclusividade. Nem por causa da comida, porque eles não se importam. Porque no filme tem uma cena que vão perguntar na última vez que vocês foram, o que vocês comeram. E eles literalmente não sabem responder. Apesar de eles acharem a comida boa, eles não se importam com aquela comida. E isso já vai se tornar, o chefe vai ficar com raiva em querer descontar essa raiva em cima dessas pessoas. Além disso, a outra crítica e outra vingança que o chefe vai buscar é em relação aos críticos, que em sua grande maioria trabalham para manter o status quo desses restaurantes de alta gastronomia, buscando pessoas que têm essas capacidades e não se importando em fechar restaurantes com uma culinária muito mais simples, com culinárias que pessoas comuns comem, porque para ela trabalha basicamente a manutenção do status e garantir que restaurantes de alto padrão sejam só para alta classe. Além disso, outras vinganças que a gente pode trabalhar em cima disso, trabalhadas no filme, é em relação aos donos da empresa, que ele realmente ele vai lá se revoltar contra o chefe, contra o dono dele, que nem vai sugerir, nem que não entende nada de culinária, mas que vai sugerir mudanças nos pratos, algo que ele ficou puto.
os executivos que são, na realidade, grandes corruptos, porque eles vão deslocar muito dinheiro da empresa para ilhas, paraísos fiscais. Então, essa parte da vingança em relação à empresa existe. E outra vingança que a gente vai perceber é em relação aos fãs fanáticos, às pessoas que cegam por ídolos, que, que é demonstrado no filme como os momentos que os ídolos acabam, não chegam a nos enganar, mas acabam se dando uma decepção e acabam nos humilhando. E essa humilhação muitas vezes vai acabar em morte. E vai ser no filme. O cara não aguenta a humilhação do cara que ele idolatrava e acaba se suicidando. A última vingança eu acho meio idiota, porque o chefe ficou puto, quis se vingar de um ator por ele simplesmente fazer um filme ruim. No qual ele foi ver num dia de folga, depois de meses sem tirar uma folga. Isso foi meio idiota. No fim, em relação a essa questão de esse tema da vingança, o filme se mostra bem a questão de vingança, essa alta sociedade que frequenta esses restaurantes de alta classe. E tudo isso culmina no final com a morte de todos eles, queimados em um belo representação de Dismore. Então, outro ponto muito importante do filme é algumas surpresas, que na verdade não são surpresas, enfim, é uma surpresa, que é a questão da personagem Anna Taylor-Joy, que foi muito boa, foi muito legal, atuou muito bem a Anya. E para ela, e foi muito interessante que na história ela se mostra uma namorada do fã, do chefe, mas que aos poucos durante o filme vão se jogando algumas letras de que ela não é o que ela parece. Logo no começo do filme, a personagem já reconhece um dos convidados do chefe e já bota uma pulguinha atrás da letra e faz a gente pensar o que ela realmente é. Além disso, durante muitos momentos do filme a gente percebe que que o namorado dela, o suposto namorado dela, não tá muito ligando para ela. Apesar deles trocarem amores, trocarem afeto, ele não demonstra muito esse interesse de namorado, ao meu ver. E aos poucos isso foi se desenrolando até o ponto de a gente descobrir que ela não era realmente a namorada dele, era uma acompanhante que só foi contratada para esse fã conseguir entrar no restaurante. Enfim, apesar disso, é ela que vai mover tudo e vai descobrir que o chefe, no final das contas, está basicamente o plano do chefe de matar todos as pessoas que estão ali e de que mostrar pra gente que a culinária feita por aquele chefe já perdeu o amor há muito tempo. Tanto que o cara só vai realmente ter prazer na culinária ao fazer um cheeseburger, ao fazer um hambúrguer, que é a coisa que realmente deixava ele feliz. E o que acaba sendo a carta para ela conseguir fugir daquele lugar. Por fim, o The Menu mostrou-se, como eu falei, uma grande carta de vingança a essa alta classe gastronomia que frequenta esses restaurantes de alta classe. Além disso, também mostrar como muitas vezes esses restaurantes de alta gastronomia
trabalha muito mais o ego dos chefes do que propriamente o amor à culinária, o amor à cozinha. Então, eu acho que The Menu é um dos melhores filmes do ano, acho que um dos melhores filmes que eu vi neste ano, e eu recomendo muito as pessoas, vocês verem. E já vou recomendando também de que o filme não é um terror, então não espere muitas coisas absurdas. Eu esperei isso. Então, tipo, questões relacionadas a canibalismo, coisas assim. Mas realmente não era isso. É um filme sobre vingança, sobre... Então é mais, eu acho, é mais um thriller, um suspense do que provavelmente um terror, ou um terror bem de leve, assim, que não vai ter grandes coisas grotescas, nada disso. Por fim, pode ver no meu canal e sigam o meu Twitter não, meu TikTok nos comentários, que lá eu vou fazer algumas análises de séries e coisas de cultura pop que eu gosto. Tchau.